Queridos amados, como é que vocês estão aí na bênção? Aqui estamos para mais uma vez falar um pouco mais desse famoso dízimo. Eita, esse dízimo dá conversa, hein? Esse dízimo dá conversa demais. Mas vamos lá, né, meus queridos? Estamos aqui para mostrar a verdade, né? A verdade tem que ser anunciada, doer quem doer. Eu escolhi esse tema aí, meus queridos, porque nós precisamos levar o entendimento às pessoas sobre qual a tribo Jesus de Nazaré pertencia, né? Eu acredito que tem pessoas que não sabem que o sacerdócio mudou. Né? Pelo que a gente vê por aí, né, nas denominações, é que o sacerdócio não mudou. Mas o Evangelho diz que sim, o Evangelho já mudou, e não somente o sacerdócio mudou, e não somente o sacerdócio mudou, mas também a lei mudou. E nós vamos ver isso. Então, meus queridos, sem delongas, avançando aqui. Olha aí, meus queridos, eu vou começar fazendo essa pergunta aqui, vai ficar registrado essa pergunta aí nessa live. Né? Eu ia fazer um vídeo, né, com essa mensagem, mas eu gosto de estar compartilhando com os irmãos aí o entendimento. Qual tribo recebeu de Deus? Qual a tribo que recebeu de Deus como herança o dízimo? Porque o dízimo é uma herança, né? O dízimo da Bíblia é uma herança. Mas é uma herança para todas as gerações? Para todas as nações? Não. Essa herança aqui, esse dízimo aqui, que muitos líderes religiosos estão metendo a mão, não é herança para eles, não foi herança para eles. Isso é muito importante que você, que ainda não chegou nesse entendimento, você tem que analisar as escrituras, você tem que buscar entendimento, você tem que buscar, pesquisar, porque você está entregando o seu dinheiro na mão de homens, não na mão de Deus. Porque o dízimo da Bíblia foi herança dada pelo próprio Deus, herança dada pelo próprio Deus a uma tribo. Havia 12. Os irmãos sabem a história, né? Da separação das tribos, né? Cada tribo teve a sua herança de terra, somente uma não teve herança de terra, mas o Senhor deu herança de dízimo. Somente uma tribo, a tribo de Levi. Amém, meus queridos? Então, quando nós não entendíamos isso, nós dávamos nosso dinheiro na mão desse homem aí, desse líder religioso, achando que estava dando para Deus. Né? Cabecinha nossa, né, meu? A gente estava... O nosso alimento era leite, né? Quem se alimenta de leite é criança. Criança não tem malícia, né? Criança não pensa muito alto, né? Somente adulto, meu querido, que pode ver o erro. Então nós fomos conduzidos a um nível de conhecimento maior. Graças a Deus por isso, né, meu querido? Já pensou? Nascer criança, morrer criança? Aí é complicado, né, meu querido? Então, quando nós não tínhamos o entendimento, nós dávamos nosso dinheiro na mão desses homens achando que eles eram levitas. Eita, como é que pode, né, meu irmão? Aí a gente vai descobrindo um pouquinho aqui, descobrindo um pouquinho ali. É por isso que eu falo muito do dízimo, porque o dízimo, meu querido, é uma... como fala assim, é um poço sem fundo. Essa prática do dízimo, nessa década, nessa geração, a outras nações, é um poço sem fundo, meu querido. Olha, vai sair muito erro teológico dentro desse assunto, né?
Eu tenho aí já alguns vídeos, né, que falam sobre dízimo e cada vez a gente descobre mais e mais engano dentro desse sistema religioso, né? Infelizmente, meus amados, existem muitas pessoas boas lá dentro que fazem como se fosse para Deus, né? Na cabeça dele, no pensamento dele, ele pensa, assim como Saulo, né? Achava, né, que perseguindo a igreja de Cristo, ele estava fazendo bem para Deus, mas até que precisou Cristo derrubar ele do cavalo. Então tem muitos líderes religiosos aí caindo do cavalo. Eu mesmo caí do cavalo, né? Achava que eu estava fazendo para Deus, olha só. Então, meus amados, essa foi a primeira pergunta aí para nós darmos entrada aí no nosso estudo, né? Qual tribo recebeu de Deus como herança dízimo? Nós sabemos, né? Somente da tribo de Levi. Não existe outra tribo, meu querido. Não existe outra tribo que Deus deu como herança o dízimo. E nem tampouco outro povo também. Era somente o povo de Israel que estava nesses contextos aí. Meu querido, qualquer item do Antigo Testamento, fora as cartas de Paulo, inclusive, meu querido, até as cartas de Paulo, tem muita coisa que não é para nós. O que ficou para nós, que viemos bem depois da cruz, são as promessas espirituais. Estás perfeito, estás justificado, estás abençoado, nova criatura, né? Filhos de Deus. Tudo isso são promessas espirituais, meu querido, que foram adquiridas não por esforços, não por méritos humanos. Longe do homem buscar a Deus, meu querido. O próprio escritor diz, ninguém busca a Deus. Ninguém busca a Deus, meu amado. Pela vontade carnal, nunca você ia conhecer a Deus. Nada, nada, nada de Deus você ia conhecer. É tudo pelo Espírito, meu amado. É tudo Deus que faz isso em nós. Meu querido, até eu querer adorar a Deus, é Ele que faz. Até eu não querer adorar a Deus, é Ele que faz também. É Ele que faz. Tudo é Ele, meu querido. Então, meu querido, nós, em graça, nós conseguimos descansar. O nosso descanso é Cristo, meu amado. O nosso descanso nos faz entender a escatologia. Olha, nós descansamos na escatologia consumada. Nós descansamos quando falamos que Jesus voltou no ano 70. Nós descansamos. Nós descansamos, meu querido. O mérito foi para aqueles lá que andaram com Jesus de Nazaré, que esteve ali nos sermões, nos sermões, o sermão profético, né? Escatológico, do próprio Jesus. Jesus assentado ali em meio à multidão, falando com aquele povo, olha, não passará essa geração, olha, eu digo, em verdade vos digo que alguns do que aqui estão, olha, Jesus conversando com uma galera ali, ó, né? Jesus sentado ali conversando com vários discípulos, várias pessoas que seguiam ele, porque era uma multidão que seguia Jesus. Aí Jesus fala assim, olha, em verdade vos digo que alguns que está aqui, ó, entre nós aqui, entre nós quem? Eu estava lá entre eles? Então são essas perguntas, meus amados, que nós temos que colocar. Senão você fica em parafuso aí, você fica doidão, né? Vamos lá então? Deixa eu dar aqui as boas-vindas aos nossos brothers aqui. Vamos lá? Elias Paulo, graça e paz, meu querido. Neilton Cardoso, forte abraço, meu amado. Vamos lá. Dízimo a propriedade do sistema religioso. Pois é, a propriedade deles. E eles tomam esse dízimo por força. É por força, viu? Não é por herança, não. Eles tomam por força. Eles estão, na realidade, eles estão roubando a Deus. Porque, meu querido, quando você pega algo que não é seu, é roubo também. Sim ou não? Roubará o homem a Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque tudo aqui que está fora do propósito de Deus é engano.
Então, na realidade, quando eles dizem que quem não dá o dízimo é ladrão, na realidade, é eles que estão tomando dízimo que são ladrão. É eles que são ladrão, porque eles estão colocando a mão em uma coisa que não é deles. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gênesis 14, 22. O irmão Elias colocou aí Gênesis 14, 22. Vamos ver aqui Gênesis 14, 22. Gênesis 14, 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, esses que tomaram o seu quinhão. É isso aí, né, meu irmão Elias? 14, 22, isso mesmo. A ordenança de Deus, a irmã Vanilda colocou aqui, a ordenança de Deus somente foi para os filhos de Levi, que recolhesse os dízimos de seus irmãos. Pois é, meu amado, é isso que eu fico indignado, porque a vida toda esses homens enganaram o povo de Deus, se apoderando de uma herança que não é deles. Que não é deles. Ok, Gênesis 14. Gênesis 14. Vamos lá então. Deixa eu colocar. O Elias está pedindo para mim ler aqui. Gênesis 14, 15. Eu vou ler isso aqui, irmão Elias, para não fugir muito do... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui. Então, meus amados, o estudo de hoje nós vamos falar sobre a tribo de Judá, a qual pertencia Jesus de Nazaré. Ele nunca pediu dízimo. Nem ele, nem os discípulos e nem o apóstolo Paulo. E por que a igreja primitiva crescia? Hoje eles dizem que se o povo não der o dízimo, a obra de Deus não cresce. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Essa é a obra, não tem outra. A obra de Deus não é você dar dinheiro para esses homens. E não tem essa conversa de que se não der dízimo, a obra não avança. Não tem nada a ver isso aí. Outra que a obra de Deus já foi consumada já na cruz, né? Essa outra obra aí que eles estão fazendo aí, isso não é a obra de Deus. Isso é a obra do pastor. A obra do pastor é enriquecer ele, a casa dele, os filhos, dar uma boa escola para os filhos, dar um carro bom para ele, né? Dar uma mansão. Essa é a obra do pastor, mas não a de Deus. Vamos lá. Então vamos lá então no Gênesis. Vamos ver aqui Gênesis 14, do 14 ao 21. Tem bastante, irmão Elias. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Versículo 15. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. 16. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com todo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Abraão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com eles, saiu-lhe ao encontro do rei, o rei, né, de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote
do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, né, simbolizando aí a mudança, né, dos pactos, né? E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Tudo aqui, meus queridos, são os despojos de guerra, viu? Não é tudo os bens dele, não. Então, se fosse para levar essa parte do dízimo de Abraão fora da lei que eles dizem, né? Primeiro, você teria que ir para uma guerra, ganhar os bens de outras pessoas, até porque aqui os bens aqui varia muito, viu? Pode ser pessoas, pode ser animais, pode ser ouro, prata, pode ser o que for. Não é somente o vil metal, né? Mais tarde o rei de Sodoma propôs a Abraão: dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma... Bom, isso aqui nós já lemos. Então, meus queridos, aqui, que nós lemos aqui, Levítico 14, que eles dizem, né, mas o dízimo veio antes da lei. Só que esse dízimo aqui é profético, e nós vamos ver no final do vídeo aí, esse dízimo aqui que Abraão entregou para Melquisedeque, rei de Salém, que não tem começo de dias nem fim de dias, isso era profético. Abraão pagou dízimo no lugar de Levi. Era profético isso aqui. Está lá em Hebreus capítulo 7, nós vamos ler também. Ok. Erenildo Balbino, graça e paz, meu querido. Com certeza, quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes e não os necessitados. Verdade. Hebreus 7,5, dízimo por força da lei. É isso aí. Então, meus queridos, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo aqui o meu... Ok. Eu quero ler aqui Números capítulo 18, versículo 21. Né? Eis que os filhos de Levi, da tribo de Levi, né? Foi a essa tribo aqui que Deus deu herança de receber dízimo. Nenhuma outra tribo na terra, né? Na terra de Israel, naquela época, né? Nenhuma outra tribo colocou a mão em dízimo. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro líder, nem apóstolo, nenhum pôs a mão, nem o próprio Jesus de Nazaré pôs a mão em dízimo. Então, para vocês verem, meu querido, que existe um grande engano em ler a Torá, em pegar o Antigo Testamento, leis do Antigo Testamento e querer aplicar à igreja do Novo Pacto. É um grande equívoco do sistema religioso. Eu não sei por que eles continuam fazendo isso. É um grande erro. Eles são as pessoas, meu querido, que fazem isso inocentemente. Com certeza, um dia o Senhor vai aclarar os seus olhos e eles vão ver que eles estão pregando errado quando se trata de dízimo, porque o dízimo não é mais aceitável. O dízimo não é mais aceitável dentro do novo contexto, nova aliança. Ok? Então, eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos. A quem que ele deu? Aos filhos de Levi. Esse líder religioso aí, meu querido, que está lá em cima, lá na tribuna, atrás de uma caixa, que ele chama de púlpito, né? Esse homem aí, meu querido, é filho de Levi? Esse homem aí, esse intitulado pastor aí, esse que se auto-intitulou pastor, outro engano também, meu querido, outra falha grandíssima é ungir pastor. Não tem isso na Bíblia. Derramar óleo na cabeça de um homem e consagrar ele a pastor, isso não é bíblico. Não tem na Bíblia ninguém consagrando o homem a pastor.
Lá em Efésios, os ministérios lá são dons. E dons Deus dá. É Deus que dá, meu querido. Não é o homem que impõe sobre o outro. O sistema religioso, ele impõe. É homens impunhando cargos, né, em outros homens. O sistema religioso, meu querido, ele delega essa autoridade. Qual a finalidade disso? Ampliar o seu curral. Ampliar. Ele começa ali numa congregaçãozinha humilde, daqui a pouco a visão já é outra, começa a aumentar o número, né, das pessoas. Ele viu que o dízimo, né, dá um grande retorno financeiro, tem que aumentar a casa. O que que faz? Consagra outro pastor. Deu certo, abriu uma congregação, aumentou, precisa abrir a terceira congregação. Consagra outro pastor. E aí vai, meu querido. E aquele que ungiu todos esses pastores? Ele é agora o pastor presidente, ou bispo, ou apóstolo, né? Que a moda é ser apóstolo, né? A moda agora é ser apóstolo, né? O auge, né? O auge, né? Eles enchem o olho, né, com títulos. Nunca vi homens gostar tanto de título. Meu querido, o único título que eu tenho, e eu não abro mão do meu título. O meu título, não, vocês podem ficar até com raiva de mim, meus queridos. Pode ficar com raiva de mim, pode me chamar do que for. Mas o único título que eu tenho e que o Evangelho me dá suporte para ter é o título de Filho de Deus. Esse eu não abro mão. Se alguém me perguntar, irmão, qual é o seu título diante de Deus? Meu título diante de Deus é Abba Pai. Ele é meu Pai e eu sou filho dele. E quem diz isso? O Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho. Isso é uma questão pessoal, uma questão minha com Deus, né? Questão de fé, né, meu amado? Porque é ele que faz isso. Então, dízimo, tenho dado todos os dízimos em Israel. Aonde? Israel. Meu querido, Deus deu o dízimo na Alemanha? Deus deu o dízimo nos Estados Unidos? Deus deu o dízimo no Japão? Deus deu o dízimo na África? Não. Deus deu todos os dízimos em Israel. Tá entendendo a leitura, meu querido? Tá bênção, não tá? Tá bênção, não tá? Quando nós começamos a ler assim, pausadamente, observando item por item, porque a pessoa, quando eles falam de dízimo, eles vão lá em Malaquias. Para eles, é o único lugar na Bíblia que fala de dízimo, é Malaquias. Não é, meu querido. Não é. A Bíblia quase toda fala de dízimo. Só que o dízimo era para Israel. Não sei aonde que eles conseguiram brecha aqui para empenhar dízimo a outra geração ou a outros povos, né? Aqui está dizendo, meu querido, eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança. Israel, meu querido, Israel, põe atenção nisso. É por isso, meu querido, que quando você deixa de ir nesse sistema religioso, algumas pessoas ainda saem um pouco com o pensamento, mas será que o devorador não vai na minha casa? Tá entendendo, meu querido? Porque foi forjado isso na sua mente, ó. Se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa. Mas, meu querido, o devorador é um inseto, o devorador é um gafanhoto. E quem que enviou esse devorador? O próprio Deus enviou. É o próprio Deus, meu querido. Foi o próprio Deus que enviava o devorador para devorar a plantação daquele povo que estava fora. Estava fora do contexto legalista da época, né? Da lei. Porque eles estavam negligenciando a viúva, o órfão e o estrangeiro. Então, olha aqui. Pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação, que era o tabernáculo que Moisés
recebeu aí orientação do próprio Deus para fazer a tenda. E os levitas, eles ficaram responsáveis em cuidar da tenda, cuidar do cerimonial, cuidar dos utensílios. Então, aquela tenda ali, o de você mover a tenda de um local para outro, tudo isso aí era trabalho dos levitas. Nenhuma outra tribo colocava a mão no serviço religioso. Nenhuma outra tribo. As 11 tribos, eles não executavam nenhum trabalho dentro da tenda. Nenhum. Abastecer o óleo nas lamparinas, cuidar dos utensílios, cuidar das mesas, dos pães, cuidar na hora do auxílio aos sacerdotes, no que tange aos sacrifícios pelo pecado, que era uma vez por ano. Tudo isso aí, meu querido, era só os levitas que podiam colocar a mão. Você sabe, meu querido, que se hoje esse contexto ainda valesse, nenhum desses pastores aí tinha autoridade para subir num altar, dizer que era pastor. Nenhum deles poderia. Por quê? Porque eles não são da tribo de Levi. Todo o serviço religioso, meu querido, era só os da tribo de Levi que podiam executar. Então, para você ver que aí já tem um erro já, né, meu amado? Se a primeira aliança ainda existisse até hoje, nenhum desses homens aí, Brasil, Estados Unidos, Europa, nenhum deles poderia exercer nenhum serviço, meu querido, nenhum serviço. Todos eles seriam normais, pessoas normais. Porque se a lei existisse até hoje, essa lei aqui, os levitas também ainda existiam. E se os levitas ainda existissem, aonde que você tinha que levar o seu dízimo? Na casa do tesouro. Aonde que está a casa do tesouro? Supostamente, se ainda existisse, estaria lá em Jerusalém. E nós, meu querido? Nós íamos sair do Brasil para levar lá em Jerusalém o dízimo? Não. Por quê? Porque nós não somos de Israel. Tá entendendo, meu amado? Nós não somos de Israel. Eles usam a antiga aliança como base para tomar dinheiro das pessoas, se dizendo ser levitas. É um engano. É um engano. E tá aí, bem aí, estampado aí. Só não vê esse erro quem não quer, meu querido. Quer dizer, nós não víamos, né? Até que o Senhor aclarou nossos olhos. Mas olha aí, meu querido. O versículo 24 diz, porque os dízimos que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas. Por quê? Porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Isso aqui é o versículo 24. Quer anotar aí? Anote aí, meu querido. Números, capítulo 18, versículo 21 e o versículo 24. Para vocês verem que o seu pastor aí, o seu líder aí, o seu bispo, o seu apóstolo, ele está te enganando. Pode falar que foi o irmão Orlando que falou. Eles estão te enganando, meu amado. Se você quer dar uma oferta, tudo bem, dê a oferta, mas até a oferta, meu querido, tem um simbolismo. Até a oferta, meu querido, que era arrecadado lá na igreja primitiva, nós vamos entrar nesse ponto aí. Vamos lá. Então aqui, meu querido, só para abrir aqui o nosso entendimento aqui, que o dízimo o dízimo era uma herança somente para uma tribo, Levi. Nenhuma outra poderia colocar a mão no dízimo. E se nenhuma outra tribo, meu querido, das 12 poderia colocar a mão no dízimo, ainda mais esses homens que nem judeus são. Nem judeus são, meu querido, quer colocar a mão em dízimo. Pelo amor de Deus, né, meu amado? Aí é demais, né? Aí é como diz o nosso amado, aí é um tapa na cara da sociedade, né? Vamos lá, vamos continuar aqui.
Quando o líder cheio de ambição, quando o líder cheio de ambição e erro teológico, ambição e erro teológico, aplica Malaquias, o povo diz amém, falta entendimento. Se o seu pastor, o seu líder ambicioso, cheio de erro teológico, aplica Malaquias sobre a sua vida e você diz amém, falta entendimento. Falta entendimento. Você não está lendo Bíblia. Você está fechando esse livro aqui. Você está fechando esse livro aqui, abrindo isso aqui para homens. Não empreste isso aqui para homens. Deixe Deus falar através da sua palavra. Amém? É assim que você encontra o erro. É assim que você encontra o erro. Meditando nas Escrituras. Pesquisando. Buscando saber o porquê, onde, quando, qual o propósito. Tudo isso, meu amado, vai te salvar de um grande laço, viu? Então, para quem foi a sentença de Malaquias? Quando o seu pastor, o seu líder ambicioso, que tem um grande erro teológico, abre o livro de Malaquias, Antigo Testamento. Olha lá, chega lá no alto, ok? Irmãos, chegou a hora de colher os dízimos. Vamos abrir Malaquias. Está escrito aqui, irmãos, Malaquias 3,10. Roubará o homem a Deus? Opa, peraí, pastor. Para quem é essa sentença? Você já fez essa pergunta para o seu líder? Como que esse homem vai chamar você de ladrão? Sendo que você não é judeu? Sendo que ele não é levita? Sendo que a sentença que Deus mandou falar pelos lábios do profeta Malaquias tinha direção, meu amado. Vamos lá. Malaquias 1:1. Olha, até parece... É interessante, porque eu estava vendo um vídeo hoje de uma abençoada aí, o Rock, Tudo pela Verdade é o canal, né? Ele fala abertamente sobre uma denominação lá, do homem lá que abriu o templo lá no Brás. É todo dia 2 vídeos falando das focaturas desses líderes, desses bispos aí. E ele falando um negócio lá, meu querido, que os bispos que expulsam o Zé Pilintra das pessoas que tomam uma bebida, uma cerveja. Não estou aqui para dizer que você pode ou não pode. Não, estou falando isso não. É só para você entender, né? Porque, meu querido, eu falo uma coisa por mim. Se me der vontade de tomar qualquer coisa que seja, um vinho, uma cerveja, eu não preciso, irmão, postar nas redes sociais. Aqui, meu, tô em graça, agora eu bebo. Isso aqui é errado demais, mano. Se você faz, faça, você é livre. Agora, você não pode chegar e falar assim, não, agora tô em graça, porque todas as pessoas, muitas pessoas não pode nem sequer sentir o cheiro do álcool. Porque você sabe, meu querido, que quem já teve contato com álcool, eu tenho pessoas na minha família que foram alcoólatras. Tiveram que passar tempo mesmo em uma clínica. Agora eu vou pegar porque eu me sinto a liberdade. Não, aqui, ó, sou livre. Não, você é livre, meu querido, mas você não precisa divulgar o que você faz. Qual a intenção? Você tem que divulgar o evangelho. Divulgue o evangelho, não divulgue sua garrafa de vinho. Não divulgue a sua garrafa de cerveja. Não, isso aí não tem interesse nenhum. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, mas você não pode induzir outras pessoas a ter esse vício que você tem. Né? Vamos pensar um pouco, né? O propósito da graça não é isso, não. O propósito da graça é mostrar o evangelho e mostrar o erro.
do sistema religioso. Esse é o propósito. Ministros do Evangelho faz isso. Mostrar o Evangelho, né? Tirar as amarras do sistema religioso, mostrar os erros teológicos do sistema religioso. Agora, porque eu estou em graça, estou em graça, vou quebrar tudo. Não, meu querido, você não precisa. Mesmo que você faça isso, faça no particular, não precisa você ficar divulgando, não. Isso não tem crescimento espiritual nenhum, meu querido. Não tem, sabe? Não tem graça nisso aí. Vamos lá, então. Malaquias 1:1. Olha para quem foi a sentença de Malaquias. Olha a direção. Olha, meu querido, aonde que Deus mandou Malaquias. Deus não mandou Malaquias na sua casa. Deus não mandou Malaquias no Brasil. Deus não mandou Malaquias nos Estados Unidos. Deus não mandou Malaquias no Japão. Deus não mandou Malaquias na África. Deus não mandou Malaquias em Portugal. Não, Deus mandou Malaquias lá. Lá mesmo, em Israel. Malaquias 1. Uma advertência. Olha aqui, para quem foi a advertência? A palavra do Senhor contra Israel. A sentença aqui, querido pastor presidente, você, pastor levita, você, pastor levita, da tribo de Levi, que Deus deu o dízimo como herança para você. A sentença, a advertência aqui, não é contra os brasileiros, não é contra as pessoas depois da cruz. A advertência aqui era para Israel, por meio de Malaquias, tá bom? Por isso que quando você abre Malaquias, você corre a página lá para frente, né? Opa, peraí, Malaquias 1? Não, Malaquias 1 não, é Malaquias 3:10. Você pula 2 capítulos inteiros para falar de dízimo. Sem vergonha você aí. Tá na hora, ó. Então, meu querido, eu falo mesmo. Eu falo, vou falar quantas vezes. Irmão, tá falando outra vez de dízimo? Eles falam todo culto. Todo culto eles falam de dízimo. Todo culto eles chamam você de ladrão. Por que eu não posso falar contra o dízimo? Eu falo contra o dízimo. Enquanto eu ficar sabendo que tem alguém pregando dízimo na nova aliança, eu vou fazer, nem que eu coloque o título na live. O dízimo, live de hoje, dízimo, e eu falar assim, Jesus é bom. Nem que seja para isso, mas eu vou falar. Jesus é bom e não cobra dízimo na nova aliança. Pronto, preguei. Até as crianças têm decorado Malaquias 3:10. Pois é. Você sabe, irmã Vanilda, que os líderes, já na intenção de manipular desde a infância, eles já induzem as crianças a levar dízimo. Você dá R$1 pro seu filho, aí fala pro seu filho, ó, R$1, hein? Quanto que é o dízimo? Quanto que é o dízimo? 1 centavo. Aí você leva lá 1 centavo. 10%, né? É 10 centavos, né, irmão? É 10 centavos. Aí você dá R$50 pro seu filho. 10%, quanto que é, filho? R$5. Aí você já está ensinando o seu filho a ser um escravo. Você está já ensinando o seu filho a entender a Bíblia errada. E aí vai. Eu achava bonitinho, sabe? Ó, meu filho tá levando o dízimo, tá aprendendo. Filho de peixe, peixinho é. Que filho de peixe, peixinho é, meu querido? Malaquias 3:3 ao 6. Eu vou ler, irmão Elias. Espera só um pouquinho, deixa eu... Aqui eu vou falar quase esse versículo aí. Mas eu quero ler aqui Malaquias 2:1. 2:1. Depois o versículo do 1 ao 2, né? Vamos lá. Malaquias 2:1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Para quem? Para os sacerdotes. E os sacerdotes eram de que tribo? Da tribo de Levi. Versículo 2. Se não ouvirdes
E se não propuserdes do vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição. Qual maldição? O devorador. O devorador que o sistema religioso chamou de demônio. Então, quer dizer, Deus está mandando demônio. Olha, meu querido, olha a gravidade desse erro teológico do sistema religioso. Ele está dizendo que Deus está mandando um demônio. Que Deus está mandando demônio para sua casa. Olha, Deus está mandando um demônio na minha casa, porque eu não dei o dízimo. Pode um negócio desse, meu querido? Pode um negócio desse? Você está entendendo a gravidade do erro? O sistema religioso diz que Deus ele está mandando um demônio na casa das pessoas que não dão dinheiro para o seu pastor? Que erro, né, meu querido? Que erro, né? Então, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso a vosso coração. Versículo 7. Estou lendo aqui Malaquias capítulo 2, versículo 7 agora. Pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Vírgula. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Esses aí que estão aí, meu querido, não são mensageiros de Deus, são mensageiros de Satanás. Por que eu falo isso? Primeiro, que Satanás é opositor, né? Eles são opositores à verdade. Eu não estou dizendo que eles são um Satanás, que eles acham que Satanás é um ser, né, espiritual. Não, Satanás é uma palavra, é um adjetivo, que quer dizer opositor, aquele que se opõe. Então, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, existe mensageiros do Senhor e existe Satanás, opositores à mensagem de Deus. Que era muito Satanás que se levantava contra o apóstolo Paulo, né? Que impedia ele de chegar até tal cidade. O versículo 8 diz aí, ó. Mas vós vos desviaste do caminho. A muitos fizeste tropeçar na lei. Tropeçar na lei. Meu querido, nós pertencemos a alguma lei? Não, meu querido, nós não estávamos debaixo dessa lei levítica. Isso aí é lei levítica. Tudo que eu estou lendo aqui é lei levítica. Dízimo é lei levítica. Não existe mais. Caiu. Aboliu. Fim. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Para todo aquele que crê. Corrompeste o pacto de Levi. Corrompeste o pacto de Levi. Meu querido, você quando deixa de dar o dízimo, você está corrompendo o pacto de Levi? Se você nem é judeu, se você nem é israelita, como, meu querido, como que você está corrompendo o pacto de Levi? Se o pacto não foi dado a nós, o pacto foi dado a eles, meu amado. Quem estava corrompendo o pacto de Levi eram os sacerdotes e aqueles que estavam negligenciando o órfão, a viúva, que estavam metendo a mão no dízimo. Tá entendendo o negócio, meu querido? Como é que é uma leitura, né? Pois é. Eles não leem isso aqui quando vai cobrar dízimo. Quando eles vão cobrar dízimo, ali é Malaquias. A boca já... Ó, meu querido, se você... Eu, muitas das vezes, quando eu recebi a oportunidade para levantar a arrecadação de dízimo, às vezes não tinha nada para me falar. Malaquias 3:10. Que difícil, né? De lembrar, né? Difícil de lembrar de Malaquias 3:10, né? Muito difícil. A gente esquece até o nome de Jesus, mas Malaquias não esquece, não. É complicado, né? Então, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, olha aqui, meu querido. Põe atenção nisso aqui, ó. Graça e paz a todos que estão chegando aí. Eu tô aqui, eu me empolguei, né? Me empolguei aqui. Eu me empolguei aqui e acabei que eu nem vi aqui os comentários aqui.
A oferta nunca foi para entregar para os supostos pastores, eram para entregar aos necessitados, segundo Coríntios 9. É isso aí, minha irmã. Isso mesmo. Malaquias 4:4. Vamos lá. Malaquias 4:4 que o irmão Elias colocou aqui. Malaquias 4:4. Ele só conhece, irmão Elias, só conhece Malaquias 3 só. O livro do pastor, a Bíblia do pastor, Malaquias só tem um capítulo só. Aliás, só tem um capítulo com 2 versículos só. Não tem mais. Se você mostrar isso aqui para ele, fala, não, isso aqui não está na minha Bíblia. Malaquias 4, capítulo 4, não, isso não tem na minha Bíblia. Só tem Malaquias 3. Só tem Malaquias 3 na Bíblia do pastor. É impressionante, né? Ah, e também não tem outro lugar que fala de dízimo, não. Só em Malaquias. Se você falar que lá em Hebreus 7, Paulo está falando de dízimo, mas de uma forma diferente, né? Ali é para mostrar a superioridade do sacerdócio de segunda ordem de Melquisedeque. Lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrar do quê? Lembrar da lei de Moisés. E para quem foi entregue a lei de Moisés? A Israel. Ah, então eu estou tranquilo, é? É por isso que eu falo, meu amado, você que está ouvindo essa live aí, eu não vou dar mais o dízimo, quero ver se vai me acontecer alguma coisa errada. Não vai acontecer nada errado. Muito pelo contrário, você vai ser mais abençoado ainda, que vai te sobrar 10% da sua carteira. Por quê? Porque você nunca teve obrigação de dar dízimo. Nunca. Entenda isso, meu amado. Você nunca teve obrigação de dar dízimo nenhum a seu ninguém. Primeiro de tudo, você não é judeu. A lei não foi dada para você, meu amado. Põe isso na sua cabeça. Eu sou testemunha viva. Aqui, eu estou aqui vivinho aqui falando. 2 anos que eu saí do sistema religioso. Nunca vi um devorador na minha casa. O único devorador que eu tenho aqui é meu cachorro chihuahua. O bicho come, é pequenininho, mas ele come demais. O único devorador que eu tenho aqui em casa é meu chihuahua. Meu chihuahua, ó, ele gosta de picanha. É o único devorador que eu tenho aqui em casa, é o meu chihuahua. Esse come demais. Meu querido, isso é uma tremenda sem vergonhice do sistema religioso. Dizer que quem não dá o dízimo, o devorador vai na casa dele. Isso é engano, meu amado. Eu assino embaixo, é engano. Algum aqui nos comentários aqui, irmão, saí do sistema religioso, deixei de dar o dízimo, quebrou tudo. Pode colocar aí nos comentários. Vê se tem alguém aí. Irmã Vanila, fala aí pra mim qual foi a sua quebra aí depois que você parou de dar os 10%. Irmão Elias, fala aí. Irmão Carlos Alberto, quando você parou de dar o dízimo, o que aconteceu? O devorador foi na sua casa, comeu tudo, quebrou geladeira, queimou televisão? Que é isso, meu querido? Esses homens não têm o que falar. Então, lembrai-vos da lei de Moisés. Eu não me lembro. Nunca tive lá. Não foi para mim. Eu lembro do sacrifício de Cristo na cruz. Ah, isso eu lembro. Do sacrifício de Cristo na cruz? Ah, isso eu lembro, meu querido. E não preciso nem fazer cerimônia para lembrar, porque está no meu espírito. A lei está no meu espírito. E eu sei muito bem o que o meu Senhor fez. Eu sei muito bem o que Deus fez. Porque quando eu falo do Senhor, eu falo do próprio Deus. Porque foi Ele que se encarnou. Ele que tomou forma de homem. Ele que desceu. Ele que se entregou. Ele que morreu. Ele mesmo viveu. E ressuscitou. Tudo foi Ele que fez. Aí esse povo fica criando historinha aí. Lembrava da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe escrevi em Horebe para todo o Israel. Ah, eu pensei que era para todo mundo. Ah, porque se cada denominação aí numa esquina aí eles cobra dízimo, ué, então errou o escritor aqui? Porque aqui está dizendo aqui a Israel, né? A saber, os estatutos e juízos. Então, meu querido, como é que fica a situação aí? Você vai continuar dando dinheiro para esses homens? Você não tem filho não para dar um PlayStation para ele? Dê um PlayStation pro seu filho. Pega esse 10% e dá um PlayStation pro seu filho. Não, PlayStation não. Vai viciar ele nesse jogo louco aí. Compra uma bicicleta para esse seu filho. Né?
compra uma roupa, compra um tênis bacana, daquelas marcas bem... né? Leva o seu filho no parque. Aqui nos Estados Unidos tem o Parque Universal. Pega esses 10%, pega o seu filho, leva lá no parque. Olha aqui, olha o dízimo aqui, ó. Vê. Ó, eu dou minha cara a tapa se alguém fizer isso e falar assim, irmão, o devorador foi na minha casa. E agora? Nunca que vai. Nunca. Vamos lá. Devorador o quê, rapaz? Devorador é eles. Devorador usa gravata. Jorge Valente. Graça e paz, meu amado. Dízimo era o fruto da terra e dos animais. Sempre foi. E havia dinheiro na época e Deus nunca pediu dinheiro para eles. Agora esses homens aí intitulados pastor pedem dinheiro. São uns... te falar, viu? Até as crianças têm decorado Malaquias 3:10. Eles ensinam os filhos a serem fiéis segundo eles. O devorador. Vanilda Lima, eu mesmo acreditei nisso. Quando eu não levava o dízimo, eu já esperava o pior. Meu Deus do céu. Não, é uma escravidão, né, irmã Vanilda? É uma escravidão mesmo. Falar. Eles é o pai da mentira. É o pai da mentira, os primeiros papas, né? Os pais das igrejas são são os pais da mentira. Eles torcem a palavra do Criador. A seu bel prazer, né? José Rodrigues, graça e paz, meu querido. Deusa Marques, graça e paz, minha irmã. Então vamos lá, então. Se Jesus é da tribo de Judá, olha, presta atenção nessa pergunta aí, ó. Se Jesus é da tribo de Judá, onde ele ordenou cobrar dízimo? Pastores, bispos, apóstolos, vice-deus, tá cheio de vice-deus por aí, né? Vice-deus, vice-querubim, vice-anjo. Aonde que está registrado na Bíblia? Nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui que você encontra facilmente, Malaquias 3:10. Aonde que está escrito que Jesus cobrou dízimo? Aonde? Não vem me mostrar aí Mateus 23, que ele não está cobrando dízimo, não. Ele está dizendo como que se deve cumprir a lei. Eles não estavam fazendo da forma correta. Porque Jesus não podia ir contra o dízimo, por quê? Porque ele veio para cumprir a lei. E cumpriu e aboliu em seguida. Ok? Então, sendo que ele mesmo, nem os discípulos ensinaram a cobrar dízimo na nova aliança. Na nova aliança, meu querido, você vê algum apóstolo falando de dízimo? Na nova aliança você vê algum presbítero? Porque houve presbíteros, né? Porque estava crescendo o número de discípulos, então precisava de homens para liderá-los, né? Mas eles nunca pediram dízimo. E a igreja crescia, viu? Não vem falar que a obra, não, se não der dízimo, a obra não cresce. Que obra é essa que você quer que cresça? Tem que ver, tem que saber que tipo de obra é essa que você quer que cresça. Que obra é essa? Que você fique rico e os demais continuem pobres? Que você tenha um carrão e o outro continue andando de bicicleta? Que o seu filho vá para a faculdade enquanto eles nem uma escola boa tem para dar aos seus filhos? É isso? Que você passeie todo fim de semana enquanto os outros ficam lavando a igreja? É isso? Você não gosta de ouvir isso, né? Tem muitos que não gostam de ouvir isso. Tem muitos aí que se pudesse... Meu querido, se nós estivéssemos naquela época lá do apóstolo Paulo, aí eles já estavam na minha porta aqui com pedras na mão já. Mas nós temos leis, né, dos homens, né, para nos defender, né? Imagina, meu querido, se nós estivéssemos naquela época do apóstolo Paulo pregando isso aqui. Eu já tinha tomado uma quarentena menos uma. Olha a irmã Vanilda.
Se você tivesse na época de Paulo, você já tinha tomado quarentena menos uma. Você já tinha tacado pedra em você já. Descido você no cesto. Já tinha tido você como morto de tanta pedrada. Mas nós não estamos naquela época, né? Nós estamos na graça. E além disso, nós temos leis civis, né? Leis aqui da terra que nos dá amparo, né? Senão nós estávamos lascados, né? Deixa eu ver aqui. Olha, o irmão Elias colocou, o devorador que vinha era o pastor. Não, pior que é mesmo. Se você olhar para esse ângulo aí, irmão Elias, o devorador é o pastor mesmo, porque todo culto ele quer comer um pedaço da folha. Nem da folha das verdes, né? Das folhinhas. Eles gostam da folhinha verde. Pelo contrário, irmão Orlando, depois que parei de dar o dízimo, consegui prosperar mais. Até porque o dinheiro que ia para o suposto pastor, agora é para mim. Eita glória! Cadê o devorador? Não tem devorador, irmãos. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversinha do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem a Emília, né, que faz de conta, né? O pastor, eu acho que incorpora o espírito da Emília no pastor, que diz assim, olha, o devorador, o gafanhoto, faz de conta que é um demônio, vai na sua casa. Faz de conta que o dízimo que era frutos da terra é dinheiro. Espírito da Emília. É espírito da Emília. Metamorfose religiosa. Eu tenho esse vídeo aí gravado. Metamorfose religiosa. Olha aqui, meu querido. Jesus, ele pediu dízimo para se manter? Jesus alguma vez pediu dízimo para se manter? Como que o Senhor conseguia se manter no seu ministério terreno? Que foi 3 anos e meio ou 4? Eu quero ler aqui Lucas capítulo 8, versículo 3. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Isso aqui, meu querido, essas mulheres, as mulheres foram as que mais ajudaram Jesus no seu ministério terreno, né? Dando a ele oferta de seus bens, né? Aqui está dizendo, ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, com certeza aqui, mulheres que foram curadas por Jesus, mulheres que foram libertas por Jesus, como muitas mulheres aí que você vê na Bíblia aí, a mulher que foi apedrejada, né? Então, muitas mulheres que receberam bênçãos, curas, né? Milagres de Jesus, elas voluntariamente ajudavam Jesus no seu ministério. Tanto é que tinha aí o tesoureiro, né? Judas Iscariote. Mas nunca jamais Jesus de Nazaré cobrou dízimo. Agora os líderes de hoje querem cobrar dízimo. Se o próprio Jesus nunca cobrou dízimo, eles querem cobrar. Ou seja, eles são melhores do que Jesus. Por engano, né, meus queridos? É engano demais. Agora, você sabendo disso, você vai continuar dando dinheiro a esses homens? É porque você gosta, né? Gosta de ser enganado. Olha aqui. Até me molhei aqui. Então eu quero ler aqui, os líderes de hoje, os líderes religiosos de hoje, que recolhem o dízimo, não são da tribo de Levi. Não é, irmão Orlando? Não são. Não é. Esses homens que cobram dízimo hoje, na nova aliança,
eles não são da tribo de Levi. Talvez alguém possa estar dizendo assim, mas eu pensei que era. Tem uns que até usa kippah, né? Usa aquela roupa de judeu, né? Eles não têm vergonha na cara, porque eles são tão enganadores que até a roupa de judeu eles usam para se fazer passar. Achando, né? Nossa, olha, ele tem o kippah, ele tem aquela... Eu esqueci aquela roupa, como é que chama aquela roupa lá que eles colocam? Parece um tapete, né? Que eles colocam por cima, né? Eu esqueci o nome. Mas não tem problema não. Então, eles não são da tribo de Levi e também eles não são judeus e não fazem parte da lei de Moisés. Meu querido, esse homem aí, intitulado pastor, esse homem aí que você disse que é uma bênção na sua vida, é esse homem aí. Esse homem aí que você venera ele, né? Parece um Deus na sua frente. É esse homem aí, que você entrega o envelope do suor do seu rosto. Porque se você não der, o devorador vai na sua casa e você é um ladrão. É esse mesmo, esse homem aí. Esse homem aí, meu querido, olha só. Ele cai em mais ou menos 1, 2, 3... mais ou menos, no mínimo 3 falhas eles caem. 3 máscaras aqui eles tomaram para si. Primeiro, eles não são da tribo de Levi. Segundo, não são judeus. Terceiro, não fazem parte da lei de Moisés, a qual foi abolida na cruz. Romanos 10:4, está escrito lá, viu? Esse costume existiu de Abraão até Levi. Vou repetir. Esse costume de Abraão até Levi. Lembrando que o dízimo de Abraão é profético, né? Não é regras, não serve de doutrina para a igreja de hoje. Nenhum dízimo, né, serve de regra para a igreja de hoje, né? Já foi abolido, né? Ok? E depois eu vou ler aqui Hebreus 7, aí os irmãos vão entender mais. Então, nessa passagem aqui de Hebreus 7, 9, que eu vou ler daqui a pouco, nessa passagem Paulo explica que o dízimo termina em Levi e por ser Cristo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, este abirrogou. O que é abirrogar? Abolir. Esse aboliu o sacerdócio levítico. Meu querido, põe uma coisa na cabeça. Não pode existir 2 sacerdócios. Ou existe um ou o outro. E qual que prevaleceu aqui? É o de Levítico? Não. É o de segunda ordem de Melquisedeque. E de onde veio esse homem aí? Esse homem veio da tribo de Judá. Estamos falando de Jesus de Nazaré. Ok? Então, e por ser Cristo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, este abirrogou, ou seja, aboliu o sacerdócio levítico, com todas as suas leis, dízimos e costumes. Põe isso na sua cabeça, meu amado. Esse sacerdócio levítico que estava o pacote ali de 613 itens, o qual o dízimo está lá dentro, tudo isso foi, terminado em Cristo, meu amado. Você está fazendo o quê? Dando dinheiro a esses homens, dizendo que está dando a Deus, entregando dízimo a Deus? Pare com isso, meu amado. Pare com isso. Vamos despertar, né? Vamos ler pelo menos um pouquinho a Bíblia, né? Então, todas as leis, dízimos e costumes foram abrogados, foram eliminados, abolidos, exterminados. Não mais. Aqui, ó. O dízimo de Abraão, de Hebreus 7, é um ato profético. Não é uma regra para hoje. Não é uma regra para hoje. É um ato profético. Hebreus capítulo 7, versículo 9. Pode-se até dizer que
Levi, vírgula, que recebeu os dízimos, vírgula, entregou-os por meio de Abraão, tá vendo? Levi entregou dízimo a Deus pelo patriarca Abraão. Versículo 10. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Ou seja, Levi não havia nascido ainda. Porque Levi, né, da tribo de Levi, é um dos filhos que vem da genealogia de Abraão. Né? De Abraão vem, a genealogia vem as 12 tribos de Abraão. Então Levi não havia nascido ainda, mas profeticamente Abraão pagou o dízimo no lugar de Levi. Tá vendo, meu querido? Era um ato profético. Não é uma regra, não é uma doutrina para todos fazerem. Então, meu querido, tem que prestar atenção na leitura. Eles usam esse capítulo aqui para dizer, tá vendo? Paulo está falando de dízimo. Paulo não está falando de dízimo como regra. Ele está mostrando aqui 2 pontos. Primeiro, que Abraão deu dízimo no lugar de Levi. Segundo ponto, que a carta aos Hebreus quer mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso. Nada mais que isso. Aqui, ó. Os líderes alegam que o dízimo, esse dízimo errôneo aí que eles pregam, em espécies, né? Em espécies de dinheiro, que não é o dízimo da Bíblia, que o dízimo da Bíblia sempre foi alimento, dizem que é para manter o templo. Qual o templo, meu amado? O templo caiu. O templo não existe mais. O dízimo, meu querido, sempre foi para auxiliar os levitas. Não tem mais levita. Acabou. O templo caiu no ano 70. Né? E eles dizem, mas se nós não cobrarmos o dízimo, como que nós vamos pagar nossas contas? Primeiramente que Deus não pediu para edificar templos. Jesus não edificou templos. Os discípulos não edificaram templos. O apóstolo Paulo não edificou templos. Os cultos, os encontros, eram tudo nas casas. Teve até um abençoado aí que falou, mas Paulo estava orando no templo. Ele era judeu. Se ele era judeu, ele tinha que ir no templo, né? Ia no templo. Mas com entendimento diferente, né, meu amado? Ele era judeu, o templo estava de pé. A lei ainda estava sendo mantida por causa daquele templo. O templo não havia caído ainda. Quando caiu o templo, caiu tudo. Acabou tudo. Acabou a lei, acabou tudo. Então a única coisa que estava sustentando os sacrifícios, toda a liturgia ali levítica, era o templo. O templo caiu, acabou. Era profecia. Acabou-se o templo, agora não é mais no monte e nem mais em Jerusalém. Agora é em espírito e em verdade, porque o terceiro templo é o próprio Cristo. Amém? E nós somos morada do Altíssimo. Somos habitação. 1 de Coríntios 3,16. Os irmãos podem ler aí. Então olha aí a grande mentira que, se fosse trazendo para esse tempo de hoje, que eles dizem que se o dízimo fosse legal para esses dias, e alguém não desse o dízimo, a obra ia parar? Muito pelo contrário, meu querido. Veja o que acontecia com a igreja primitiva do tempo dos apóstolos, e eles nunca cobraram dízimo. Olha aí, vamos ler. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 33. Olha o apóstolo Paulo falando, olha. Aprende aí, bispo, aprende aí, apóstolo, vice-presidente aí, presidente, pastor-presidente. Aprende aí um pouco com o apóstolo Paulo, que vocês detestam o apóstolo Paulo, né? Eu tenho certeza que vocês
detestam o apóstolo Paulo? Porque eu não vejo vocês pregar a carta de Paulo, eu só vejo vocês pregar o Antigo Testamento. Você pode ver. Abra aí o YouTube. Põe aí um pregador aí. Põe aí Gideões aí. Vê lá Gideão, meu querido. Eles só pregam Malaquias, só pregam Davi derrubando gigante, a fornalha de fogo, Gênesis. Eles só pregam o Antigo Testamento, meu amado. E toda vez que alguém lê as lições do Antigo Testamento, é colocado sobre o povo o véu. Por isso que está um monte de gente aí dando dinheiro para esses homens aí. Porque tem véu nos olhos. Não consegue ver a verdade. Eu estou mostrando aqui, tem pessoas, com certeza amanhã nos comentários vai ter pessoa falando, o irmão Orlando é um herege. Sou herege, eu sou herege, o apóstolo Paulo é herege, Jesus é herege, a Bíblia é herege, porque eu estou lendo Bíblia. Então, quando você me chama eu de herege, você está falando que o que eu leio é heresia também. Porque eu estou lendo. Não é verdade? Eu não estou lendo? Eu estou lendo o Atos dos Apóstolos 20 e 33. Não, você é herege. Então não posso ler? Não posso ler Atos dos Apóstolos 10, 33 e passar o meu entendimento que eu sou herege? Meu querido. Pode parar, né? Então, olha aí, ó. Atos dos Apóstolos 20, capítulo 20 de Atos, versículo 33. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Quem é esse? Quem é esse que está falando aí, irmão Eli? Quem é esse herege que está falando aí? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo está falando que ele não desejou nem prata nem ouro no seu ministério. O homem que foi lá no terceiro céu recebeu palavras inefáveis. Ele poderia cobrar os irmãos aí, ó, que recebem que faz um cursinho de teologia no fundo do quintal aí, começa a cobrar 5 mil reais para pregar. Imagina o apóstolo Paulo, meu querido, se fosse nessa onda aí. O apóstolo Paulo seria o homem mais rico da face da terra naquela época. Mas não, um homem cheio de entendimento, um homem cheio de revelação, que o próprio Cristo ali, ó, sentou com ele aí, ó, comeu um pão de queijo ali com café na mesa ali e falou, senta aí, apóstolo Paulo, que agora o manto é com nós. Você imagina? O próprio Cristo falando para o apóstolo Paulo, Paulo, senta aí que nós vamos conversar agora. Agora é só mocotó. Chega direitinho. Está entendendo? E o apóstolo Paulo disse que mesmo com as revelações que ele teve, ele nunca cobiçou a prata, nem o ouro e nem as roupas de ninguém. Aí o versículo 34 ele continua dando a pancada, né? Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos, olha o apóstolo Paulo, olha a diferença do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim, ó, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades. Agora esses pastores de hoje não querem trabalhar não. Quer que você supre a vida deles. E o apóstolo Paulo aqui é o homem que praticamente foi um dos maiores escritores da Bíblia, né? Mais de 14 cartas, fora que não foi encontrada ainda, que dizem que tem cartas espalhadas por tudo que é canto aí, nem sei, né? Mas um homem com a revelação desse aqui, rapaz, que tinha tudo para ser aí um comercializador da palavra aí, não desejou nada de riqueza, muito pelo contrário, ele trabalhava. Paulo não podia parar um pouquinho, que ele já ia fazer suas tendas, já ia dar um jeitinho, porque ele não queria pesar. Ele não queria ser um peso na vida dos irmãos. Agora você vê esses homens aí, ó, se enriquecendo nas suas costas. E você diz, meu pastor é uma bênção. Seu pastor é uma bênção mesmo. Para não falar outro nome, né? Esse homem é 171, rapaz. Usando as escrituras, trazendo um costume que não é para outra nação, trazendo um mandamento que não é para outra nação, aplicando na sua vida. E se você não faz, ele te ameaça, te chama de ladrão, diz que o devorador vai na sua casa e você diz, meu pastor é uma bênção.
Ei, rapaz, mas tu gosta mesmo, hein? Tu gosta do mal falado. Então, olha aí. O versículo 34, né? Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos, o apóstolo Paulo falando, né? Vocês podem ler aí o contexto aí, Paulo está falando isso aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu estou lendo o 34, mas você pode ler todo, não tem problema não. Supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Olha, Paulo não somente pagava as contas dele com o seu trabalho, como também os seus companheiros. Veja que diferença de evangelho é esse, meu querido. Por isso que ninguém quer evangelho da graça. Por isso que esses homens não querem pregar Paulo. Eles não querem pregar evangelho, eles querem pregar a lei. Como, meu querido, que um pastor vai abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33, 34? Como que ele vai ler isso aqui, meu querido, dentro das chamadas igrejas? Nunca que ele vai ler. Rapaz, quando ele passar a página aqui, ele vai... A pessoa está lá no camarote dele, né? Camarim, sei lá o que é. Como é que chama aquele negócio lá? Aquele camarim pastoral? Como é que chama, irmã Vanida? Você que foi de lá, tem aquela salinha do pastor, como é que chama? Aí ele está lá preparando a mensagem, né? Preparando o laço, né? Que não é mensagem, é laço, né? Porque obrigar você a fazer uma coisa que você não é laço. Aí ele está lá abrindo a Bíblia lá, falando, eu vou ler, eu vou pregar em Atos capítulo 20, vou pregar o capítulo 20. Não, peraí. O que está escrito aqui? Com as minhas mãos suprir minhas necessidades. Não vou pregar isso não, isso aqui não, estou aqui. Vou pregar outro. Não, deixa eu voltar ali atrás. Já sei, vou pregar Malaquias 3:10. É assim que eles fazem, meu querido. Eles pegam mensagens que fortalecem o erro deles. Eles nunca vão pegar passagem da Bíblia que contradizem eles. Como que eles vão explicar para as ovelhas que dízimo nunca foi para outra nação, só para Israel? Como que ele vai explicar para as ovelhas dele, né, que ele fala que é minhas ovelhas? Olha que audácia desse homem. As ovelhas são todas de Cristo, não existem outras ovelhas. Nenhuma, ele não tem ovelha nenhuma, ele não tem nada. Nem a vida é dele. Nem o espírito é dele, nem a voz é dele, quanto mais as ovelhas. Tudo é de Deus. Como que um homem desse, meu querido, pode ser reverenciado? Como que um homem desse pode pessoa dizer que ele é uma bênção? O homem está te enganando. O homem está te defraudando. O homem está metendo a mão no seu bolso. Literalmente metendo a mão no seu bolso. Porque ele está pregando uma coisa que não é para você. E você fala que esse homem é bênção. Talvez muitos que estão assistindo falam assim, irmão, por que você fala assim dos pastores? Eu falo assim, meu querido, porque a palavra... A verdade tem que ser anunciada e eles escondem a palavra. Mas o meu pastor não é assim. Graças a Deus que não é, que ele continue não sendo assim. Mas se ele prega dízimo na sua congregação, ele está com esse mesmo espírito. Meu pastor é uma bênção, eu conheço meu pastor, ele é um homem bom. Amém, meu querido, isso é louvável a Deus. Mas se ele prega engano, é contra esse engano que eu estou sendo contra. Eu não estou citando o nome de pessoas. Mas todos aqueles que pregam engano, ele está debaixo desse espírito aí. Espíritos enganadores. É isso aí. Seu pastor pode ser bom, pode ser uma bênção, né? Pode até voar. Mas se ele prega rudimentos levíticos sobre a igreja do Cristo ressuscitado, aqui está, apesar que eu não vou fazer muita diferença, mas pouco a pouco aí pouco a pouco aí a mensagem está correndo, né? Se não é com aquela eloquência de alguns aí, mas pouco a pouco a gente vai avançando aí, mas que a verdade a palavra vai correr.
Amém? E essa live aqui não vai ficar somente no Facebook, não. Vai para o canal também e vai para tudo que é lugar. O WhatsApp vai correr aí. Até onde puder, essa palavra vai correr. Para mostrar que esses homens, eles estão te enganando. Estão te enganando. E eu não tenho problema de falar isso. Se alguém se ofender por eu estar pregando isso, eu não posso fazer nada, porque eu tenho que mostrar a verdade. Eles não mostram, eu mostro. Ok? Então nós sabemos aqui que o apóstolo Paulo, mesmo ele sendo o cara, né? Ele nunca precisou morder dinheiro de ninguém. Ele trabalhava. Tem outra passagem também de, se eu não me engano, é 1 Tessalonicenses 2,8, se não me engano. Não vou correr o risco não. Mas o apóstolo Paulo fala que para seguir o exemplo deles, que dia e noite trabalhou arduamente para não ser pesado. E ele diz ainda, aquele que não quer trabalhar, que não coma também. Paulo não passa a mão não, viu? Agora eu quero ler aqui, ó, o versículo 35, né, que eles dizem que a obra não cresce se a pessoa não dá o dízimo. Vamos lá, vamos ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo. Que trabalho era esse que Paulo fazia? É só os irmãos pesquisarem. Né? Ele fazia tendas, todo tipo de trabalho. Eu não sei qual era a profissão de Paulo. Com certeza ele sabia fazer muita coisa, né? Mas ele diz aqui, ó, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus. Palavras de quem? Do próprio Jesus. Que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Agora, meu querido, esse líder ali só recebe, então não há felicidade nenhuma nesse homem. Ele está totalmente fora. O apóstolo Paulo ele diz assim, eu trabalhei com as minhas mãos e ajudava meus companheiros. E ele diz aqui, ó, a maior felicidade em dar do que receber. Então o apóstolo Paulo não somente pregava o evangelho, mas ele trabalhava e ainda ajudava as pessoas. Olha só, meu querido, que pregador é esse? Tem algum pregador, meu querido, por aqui, nessa face da terra, igual o apóstolo Paulo? Eu não vi ainda. Não vi. Não vi mesmo. O homem sofreu aí duas quarentenas. Né? Uma quarentena menos uma aí, foi quase tido como morto. Recebeu pedradas. Sofreu não sei quantos naufrágios aí. E nunca se apegou a ouro e prata. Você vê esses homens aí, ó, só fala de dinheiro. E quando chega um necessitado, o que eles fazem? Irmão, vamos fazer uma campanha. Porque não tem dinheiro no caixa. Ah, meu querido, vamos fazer um almoço beneficente. Meu querido, para você ver, tem alimento na casa. Mas não pode pôr a mão, porque aquilo ali já tem dono. É do seu pastor. Pronto. Se o dinheiro está ali, chega uma pessoa necessitada. Irmão, vamos orar aqui, Deus vai levantar. Ah, Deus vai levantar? O homem já está indo lá pedir ajuda. Você vai orar para Deus levantar. Que Deus é esse que você vai orar? Deve ser o Deus lá de Malaquias 3:10, né? Um daqueles 4 deuses lá, né? O devorador, o migrador, o cortador. É complicado, viu? Mas vamos lá. Quase terminando aqui, viu, meus amados? Atos dos Apóstolos 6:7. E a palavra de Deus se divulgava, de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé.
Ou seja, muitos aceitavam a pregação dos discípulos, tanto do apóstolo Paulo como os demais. Eles cobravam dízimo aqui, meu querido? Não cobrava. Pelo menos nas escrituras, você não vê lugar nenhum, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, nem o próprio Jesus cobrou dízimo. Não vai me dizer que tem na Bíblia lugar que Jesus cobrou dízimo. Ah, mas em Mateus 23, 23, lá ele não está cobrando dízimo. Lá está mostrando como se deve obedecer à lei. Dízimo era lei. Ok? Nós estamos fora disso aí, meu mano. Fora. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34. Para você que diz que se os irmãos deixarem de dar o dízimo, a obra não cresce. Mano, essa obra aí não vai crescer mesmo, né? Porque o dia que você começar a mostrar a verdade, eles não vão te suportar mais. Porque você enganou tanto tempo, né? De uma hora ou outra aí você falar a verdade, só se for muito amor mesmo, né? Muito amor. Então, Atos dos Apóstolos 4:34. Não havia uma só pessoa necessitada. Não dava o dízimo aqui, hein? Aqui, nesse contexto aqui, eles não cobravam dízimo. E não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, versículo 35, e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez compravam o iate, compravam um carro importado, compravam uma fazenda cheia de gado. Não, por sua vez o repartiam. O que é repartir, meu querido? O que é repartir? Você está numa mesa. Tem lá 10 pessoas, você pega um pão. Como é que você vai repartir um pão em 10 pessoas? 10 pedaços. Então, se o apóstolo repartia, ele não guardava nada. Sim ou não? Sim ou não? Se os apóstolos repartiam, guardava alguma coisa, meu amado? Não, aqui não tem nada de guardar. Aqui, nesse contexto, não tem nada de guardar. O único lugar que tem essa coisa de guardar é lá na sinagoga desses homens aí, desses devoradores de gravata aí. Só lá que eles guardam. E na hora que vai o necessitado, o que eles falam? Vou orar a Deus para ele levantar uma pessoa para ajudar. Talvez uma cesta básica. Talvez não sei o quê. Mas eles nunca põem a mão no dízimo. Você já percebeu isso? Então, vamos lá então. Agora, para encerrar, meu querido, nós vamos entrar nesse tema aqui, ó. Mudou o sacerdócio. Se você não sabia, se você não sabe ou não sabia, mudou o sacerdócio. Ó, faz tempo que mudou o sacerdócio. Essa prática aí que o seu pastor faz de dízimo, isso aí pertence ao sacerdócio levítico. Não existe mais sacerdócio levítico. Então, essa prática que ele faz é totalmente antibíblica. Mudou o sacerdócio. Mudou a lei também. Como é que é, irmão Orlando? Mudou a lei também? Mudou. Se mudou o sacerdócio, mudou a lei. Sacerdócio levítico. Agora o sacerdócio é de um homem a qual tribo nunca foi reconhecida sacerdócio. Da tribo de Judá. Só que ele é constituído sumo sacerdote segundo a vontade do próprio Deus. Olha aí. Então vamos ler. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Põe atenção nessa leitura aí e acompanhe na sua Bíblia aí, meu amado. Acompanhe aí, porque o herege aqui vai falar e vai ler heresia também. Tá bom? Vocês que gostam de me chamar de herege. O herege, o Orlando, vai ler heresia para você.
Aonde que está a heresia, irmão, que você vai ler? Eu vou ler a heresia que está em Hebreus, capítulo 7, versículo 12, tá bom? Tá bom assim para vocês? Tá bom para vocês assim? Então eu vou ler aí, tá? O irmão herege vai ler a heresia, Hebreus 7, 12, tá bom? Porque vocês me chamam de herege e eu vou ler Hebreus. Então, se vocês me chamam pelo que eu vou ler, então eu não sou sozinho herege. O apóstolo Paulo é herege também. E se o apóstolo Paulo é herege, Cristo também é herege, porque ele recebeu do Cristo. Então veja bem, quando você chamar uma pessoa de herege, veja o que ele está lendo. E peça a Deus discernimento, sabedoria, para você entender pelo menos um pouquinho disso que nós entendemos. Tá bom? Aí vocês vão ver que herege, na realidade, está atrás de você. Talvez o herege está lá atrás daquele balcão, lá é um balcão de negócio, né? Balcão de negócio, que eles chamam de púlpito, é um balcão de negócio. Que lá só fala de dinheiro. Dinheiro, Satanás e inferno. E Jesus vai voltar. Então, pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Mudou ou não mudou, meu querido? Mudou. Mudou o sacerdócio. Versículo 13, capítulo 7 de Hebreus, versículo 13. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Versículo 14. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, mas não é segundo a ordem de homens que Jesus, o Cristo, é sumo sacerdote, é sacerdócio para sempre. É segundo a ordem daquele que não tem começo de dias, nem fim de dias, o próprio Deus. Vamos lá. Hebreus 7,18. Assim, o mandamento anterior, põe atenção nisso aqui, meu amado, para você entender um pouquinho, pelo menos. Pelo menos para você entender um pouquinho. Você entendendo isso aqui um pouquinho, meu querido, nunca mais você entrega dinheiro na mão desses homens. Nunca mais. Olha aí. Hebreus 7,18. Leia aí com atenção na sua casa. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 18. Assim, o mandamento anterior. O que é o mandamento anterior? Lei, sacerdócio levítico, dízimo, abrosões, cerimoniais de purificação pelas águas, jejuns, Páscoa, 613 itens. Esse mandamento anterior. O que aconteceu com ele, irmão Orlando? É anulado. Por que foi anulado, irmão Orlando? Foi anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. Você que defende a prática do dízimo, esse dízimo, ele se tornou inútil. Inútil e frágil. Vai encarar o quê? Vai me chamar de herege porque eu li? Você vai me chamar de herege porque eu estou lendo carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 18, que o seu pastor nunca leu? Talvez é por isso que você chama nós de herege, porque seu pastor nunca leu, você nunca ouviu isso. E aquilo que você nunca ouve e não consulta, você está tão cego religioso, que quando alguém fala algo que você nunca leu e não entendeu, a sua saída, o seu escape é chamar essa pessoa de herege. Porque você não tem nem como fala? Você não tem nem o gosto, né?
nem a ousadia, não sei qual a palavra que eu posso usar, você não tem nem eu sei lá, pelo menos você devia pelo menos examinar as escrituras, né? Falar o que esse irmão Orlando está falando, será que é isso mesmo que está falando? Mas eu nunca li isso. Aonde que está mesmo isso aí, irmão Orlando? Hebreus 7,18. Ah, mas o meu pastor nunca leu isso. E nunca vai ler. Nunca vai ler. Porque isso aí é uma arapuca para eles. Isso aqui é uma arapuca para pegar o devorador de gravata. Olha, carta de Paulo. As cartas de Paulo, meu querido, são uma armadilha para os gafanhotos de gravata. Eles passam longe. Passa longe, longe. Ó, eles não querem nem saber de Paulo, não. Eles querem Moisés. Porque isso era uma arapuca. Isso pega o gafanhoto pela barba. É lógico que não vai ler isso aqui para você, né, meu amado? Lógico que não. Como que ele vai ler isso aqui para você? Como que ele vai explicar que o mandamento anterior é anulado? Como que ele vai explicar isso para você, meu amado? Não tem como explicar. Então, como ele não tem como explicar, porque ele não tem entendimento espiritual, o entendimento dele é carnal, então, para ele não correr o risco de cair nas palavras, ele prefere deixar para lá e falar assim, ó, não ouve o que o irmão Orlando fala, não, que ele é herege. Ué, mas ele está lendo a Bíblia. Ele é herege. Ah, mas ele leu Hebreus. Ele é herege. Ah, mas ele disse que o mandamento anterior é anulado. Ele é herege. Ah, mas ele está dizendo que o mandamento antigo, que consistia em ordenanças, inclusive o dízimo, né, que você disse que nós somos obrigados a dar, ele disse que foi anulado por causa da inutilidade. Ele é herege, deixa para lá, não ouve ele não. Versículo 19. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Tem na sua Bíblia? Se não tem na sua Bíblia, manda o seu endereço aí que eu vou te mandar uma Bíblia pelo correio. Eu acho que aqui dos Estados Unidos, aqui, deve chegar aí no Brasil aí, pelo Sedex, talvez uns 10 dias úteis. Irmão Orlando, eu não tenho a Bíblia. Manda para mim uma Bíblia aí que o meu pastor me proibiu de ler Bíblia. Então eu vou mandar uma Bíblia para você na sua casa. Põe o endereço aí. Meu querido, tá vendo esse aparelho aqui, ó? Esse aparelho aqui, ó. Olha que benção, ó. Ó. Olha que benção aqui, ó. Bíblia. Olha aqui, meu querido. Aparece toda a Bíblia aqui, ó. Que benção. Que benção. Olha aqui, ó. Hebreus 7. Hebreus 7. Estava lendo aqui Hebreus, né? Hebreus 7,18. Olha que benção, meu querido. Ó. Tá tudo aqui as Bíblias. Rapidinho você encontra aqui, ó. Porque a gente que faz live aqui, a gente vai folhear a Bíblia, né? E acaba tomando um pouco de tempo. A gente, no aplicativo aqui, você pega, ó. Ó aqui, Hebreus. Hebreus. Que livro é esse, irmão Orlando? Hebreus. Eu não conheço esse livro não, irmão Orlando. Meu pastor nunca leu Hebreus para mim. Ah, ele nunca leu nenhuma carta para você de Paulo, não. Hebreus 7,18 na linguagem de hoje. Vamos ver como é que ele fala na linguagem de hoje. É legal essa linguagem de hoje, né? Você que tem esse aplicativo aí na Bíblia offline, essa Bíblia que eu tenho aqui é... Eu vou lendo na linguagem de hoje, no versículo 18. Que nós estamos lendo aqui, o versículo 18. Olha aí. Na linguagem de hoje está escrito assim, ó. Assim, a regra antiga... Muda algumas palavras, né? A regra antiga foi anulada. Ó, anulou. O que é anular, meu querido? Acabou. É a mesma coisa que você vai participar de um evento. Você chega lá, na porta, lá no portão, e meu, vim participar do evento. Ah, o evento foi anulado. Como assim? Não vai ter mais. Acabou. Cancelou. Então, versículo 19.
Pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Agora, na linguagem que os irmãos mais gostam, né, as igrejas tradicionais, a versão que eles mais leem é a versão Almeida Corrigida e Fiel. Essa tem demais, né? Essa minha aqui, ó, é a versão na linguagem de hoje, né? Nós lemos, tem a versão Almeida Corrigida e Fiel. Vamos ver como é que está escrito lá. Almeida Corrigida e Fiel. Esse mesmo 7:18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor. Que eles não querem essa melhor, eles querem a outra, a fraca. Eles querem a lei inútil. Eles querem o mandamento inútil. Eles querem os rudimentos inúteis. E aplica na sua vida esses mandamentos inúteis e você diz, meu pastor é uma bênção. Ele está te dando comida estragada e você diz, meu pastor é uma bênção. Esse abençoado aí ia ser uma bênção na sua vida se ele pregasse evangelho para você. Como ele não prega, eu não vou nem falar. Está longe de ser bênção. Ele está sendo maldição na sua vida. Ele está te conduzindo à maldição. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, ó. Todo aquele que busca ser justificado mediante a lei, decaíste da graça. Longe está de Cristo. Isso aí. Se você não pode praticar toda a lei, você está em maldição. Aí eu quero ver o que o seu pastor vai falar. Tá? Deixa eu ler aqui rapidinho aqui, meu querido. Na King James. King James também o pessoal gosta muito de ler aqui. Hebreus 7:18. Assim o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. De novo. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, ou seja, a nova aliança, novo pacto, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Pleno acesso. Nós quem? Nós. Eu pensava que eu tinha que pedir para o meu pastor orar por mim. Não. Eu pensava que o bispo tinha que orar por mim. Não. Eu pensava que eu tinha que participar de campanha. Não. Eu pensava que eu tinha que levar um envelope ungido. Não. Não. Você sabe o que é véu rasgado? Véu rasgado não há mais separação entre o homem e Deus. Qualquer um pode chegar a Deus. Qualquer um. Então você não precisa de ninguém, nenhum intermediário terreno para se chegar a Deus. Isso é engano. Isso é mentira. Isso é uma fraude. Isso é pregação de homens aprisionadores de mentes que querem conduzir você à escravidão. Então sai desse lugar enquanto pode. Sai enquanto você tem saúde para viver uma vida ainda. Porque tem muitos aí que já estão beirando aí os 80, 90 e tá lá ainda entregando dízimo. Jesus está voltando, entregando dízimo ao inferno, entregando dízimo. Olha Satanás, olha o diabo, olha o devorador.
vai para a sepultura nessa opressão, com a mente condenada. Não respira graça, não respira favor, não respira reino, só prisão, só inferno, só diabo, só Satanás, só devorador, só dízimo, só opressão, só campanha, só libertação, só envelope, e aí vai. Que vida é essa, meu querido? Que vida é essa? Então tá na hora de você dar um basta nisso. Tá na hora. Então, a todos que estiveram comigo aí, obrigado aí. Às vezes, meu querido, eu falo essas coisas e eu não estou citando nomes de pessoas aqui, né? Não estou citando nome de pessoas. Mas, meu querido, a massa é grande. A massa é grande. São muitos que sabem que pregam o engano, mas o retorno financeiro faz com que eles preguem a mentira, porque se eles pregarem a verdade, com certeza os cofres deles vão se esvaziar. Com certeza essas sinagogas vão ter que fechar, porque ninguém vai aguentar dar dinheiro mais na mão desse homem que te roubou, que te enganou. Então, meu querido, graça, favor e merecido, não por obras, para que o homem não se glorie. Então, meu querido, tudo isso que eu falei aqui, se você diz que é heresia, eu vou falar aqui para você qual foi a heresia que eu li. A heresia que eu li foi Números, capítulo 18, versículo 21 e o versículo 24. Outra heresia que eu falei está em Malaquias 1:1. Outra heresia que eu falei está em Malaquias 2:1, versículo 2 também, o versículo 7 e o versículo 8. Essas foram as heresias que eu falei. Eu falei mais heresias aqui. Deixa eu ver qual a heresia que eu falei. Eu falei heresias de Lucas, capítulo 8, versículo 3. Foi a heresia que eu falei também. Quem escreveu foi o doutor Lucas, tá bom? A Malaquias é herege também, tá? Malaquias é herege. Moisés, que escreveu Números, é herege também, tá bom? Moisés é herege também, que escreveu lá em Números, né? Números, quem escreveu foi Moisés. Então Moisés é herege também. Deixa eu ver quem mais é herege aqui. Malaquias também é um tremendo herege também, tá? Malaquias 1 é herege também. Quem mais é herege aqui? Deixa eu ver quem mais é herege. Hebreus, o escritor de Hebreus também é herege. Que eu li aqui, capítulo 7, versículo 9 e o versículo 10. Que se é heresia, eu só li, né? Então, vou passar a conta para quem escreveu, né? Quem mais que é herege aqui? Atos dos Apóstolos, tudo segundo o escritor Lucas, né? Ele também foi herege nessa parte também. Ele escreveu Atos 20, capítulo 20, versículo 33 e o versículo 34. É herege também. Deixa eu ver quem mais que é herege aqui. Continua o escritor Lucas, de Atos dos Apóstolos, é herege também. Escreveu heresia, capítulo 20, versículo 35. Herege também. Dr. Lucas segue falando heresias no capítulo 6, versículo 7. Lucas continua falando heresias no capítulo 4, versículo 34 e versículo 35. É herege. Hebreus capítulo 7 também é heresia também. Não leia. Se você tem esse livro na sua casa, não leia Hebreus. É heresia. E se você ler o versículo 12 até o 14, é heresia também. E tem um outro também que se nós mostrarmos aqui também você vai falar que é heresia, é o próprio Jesus.
no sermão escatológico também, né? Ele fala muita coisa ali que os futuristas não aceitam. E quando nós falamos o que o Messias falou, ele nos chama de herege. Então, já não é nós sozinhos, né? Se eu estou lendo, é heresia. Quem que escreveu essa heresia? Então, antes de você chamar nós de herege, aprenda a ler a Bíblia. Tá? Se você nunca leu a Bíblia, se você ouve muito o homem falar, se o seu pastor falou, tá falado, né? Não, meu pastor é uma bênção, meu pastor é homem de Deus. Ele falou, tá escrito. Nem tudo que ele fala tá escrito, viu? Cuidado. Nem tudo que o seu pastor fala tá escrito. Você pode ver que a maioria das pregações dele, ele diz assim, eu penso eu. Pensa, né? Com a mente dele. Então, meu querido, ficamos por aqui. Isso tudo aí que eu falei aí de heresia foi uma brincadeira, né? Só para falar, né? Porque eles chamam a gente de herege, falam que tudo nós falamos é herege, mas nós só lemos, né? Lemos e comentamos, né? Talvez sejam os nossos comentários que é herege, né? Mas tá bom. Graça e paz a todos. Melhor noite. Obrigado aí por todos estar comigo aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo compartilhamento, né? E mais uma vez eu peço para os irmãos lá no canal do YouTube, canal Removendo o Véu Mosaico, né? Ajude o canal a fortalecer e que a palavra corra e seja glorificada. Se assim o Senhor nos permitir, sábado à noite, a partir das 9 horário de Brasília, estaremos com mais uma reflexão em graça, crescendo na graça do conhecimento. Talvez amanhã eu coloque um vídeo aí falando sobre o uso do véu lá em Corinto, mas vou falar um estudo bem detalhado. Amém, meus queridos, graça e paz a todos, melhor noite. Fui.